Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que a gente hoje comece a elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, ao nosso Criador. Que Ele possa, na noite de hoje, transmitir a cada um de nós seu bálsamo salutar, seus fluidos regeneradores, em benefício de todo alívio e socorro para as nossas dores morais e físicas. Que o Criador possa nos amparar, hoje e sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos para o nosso Evangelho. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que envie seus bons espíritos para nos assistir, afastando aqueles que possam nos induzir ao erro e que nos dê a luz que precisamos para distinguir a verdade da mentira. Afasta também, Senhor, os espíritos malvados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós, desviando-nos da verdadeira caridade e do amor ao próximo. Se alguns tentarem entrar nesse recinto, faça com que eles não tenham acesso aos nossos corações. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, façam com que sejamos receptivos aos conselhos que nos trazem, desviando-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspire-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, que nós reconheçamos a saudável influência que nos trazem através dos bons sentimentos de amor com que irão nos envolver nesta reunião. Concedam aos médios que escolherem para transmitir os ensinamentos a consciência da importância do mandato que lhes foi confiado e a seriedade do ato que realizarão, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessárias. Se em nossa reunião estiverem pessoas que foram atraídas por sentimentos que não são do bem, abram seus olhos ao esclarecimento e perdoem-nas, assim como nós as perdoaremos se elas vierem com más intenções. Pedimos, especialmente, aos espíritos da falange do Dr. Bezerra de Menezes, da falange de Luiz Sérgio de Carvalho e da falange de Santa Sara Cali, tendo à frente dessas falanges seu Vanderlei Lemos, seu Francisco Manuel Álvares e a Sara. Pedimos também a presença e a proteção da grande fraternidade branca, o mestre Sananda, o mestre Eumória, o mestre Maitreya, a mestra Rowena, a mestra Cuni e os nossos irmãos estelares. Que os nossos irmãos possam estar conosco. Os arcturianos, os pleiadianos, que eles possam estar nos envolvendo também em sua luz, banhando cada um de nós que nesse momento estamos conectados.
que eles possam nos dar assistência e velar por nós. Graças a Deus. Que os nossos irmãos que trabalham com nossa casa, seu Jerônimo, seu Vanderlei Lemos, seu Francisco Manuel Alves, Saulo, Sergei, os mestres ascensionados, que eles possam guiar as minhas mãos e eu abrir o Evangelho que todos nós estamos precisando ouvir e aprender, a colocar em prática as suas instruções. No comecinho eu não falei, né? Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Fernandes e a gente faz parte do Grupo Espírita Raios da Solidariedade. E a gente vai começar com o Evangelho, capítulo 18. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Versículo 2. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece uma ingenuidade, pois não compreende que possa haver tantas dificuldades para ir a uma festa, ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. Há parábolas, diz o incrédulo, trazem sem dúvida uma linguagem figurada, mas é preciso que elas não ultrapassem os limites do aceitável. O mesmo pode-se dizer das fábulas mais criativas, quando não entendemos o seu verdadeiro sentido. Jesus criava suas fábulas com os fatos mais comuns do dia a dia e as adaptavam ao costume e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinham como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. Quando aquele que interpretam as fábulas de Jesus não levam em conta o aspecto espiritual, seu significado não é compreendido. Nessa parábola, Jesus compara o reino do céu com tudo que é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos seus primeiros convidados, ele refere-se aos hebreus, que foram os primeiros a serem chamados por Deus para que conhecessem suas leis. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os hebreus a seguirem o caminho da verdadeira felicidade. As palavras dos profetas foram pouco escutadas, seus ensinamentos desprezados. Muitos foram mesmo massacrados, como os servidores do rei, na parábola da festa de núpcia. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham que cuidar dos seus campos e dos seus negócios, simbolizando as pessoas absorvidas pelos problemas materiais e que não dão a importância às coisas espirituais. Os judeus daquela época acreditavam que a sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha prometido a Abraão que os seus descendentes cobririam toda a terra. Mas, como sempre acontece, os homens usaram os ensinamentos divinos em interesse próprio, acreditando realmente que a sua nação deveria dominar as outras no plano material. Antes da vinda de Jesus, todos os povos com conexão dos hebreus eram
idólatras, ou seja, adoravam ídolos de barro, estátuas, e eram também politeístas, pois acreditavam em vários deuses. Se alguns homens mais instruídos tinham a ideia de que Deus único, essa ideia ficava para eles, pois nenhuma parte ela era aceita como verdade fundamental. A gente espera um pouquinho o caminhão do lixo passar, porque aqui ocorre sempre isso, nesse mesmo horário, todas as quartas-feiras. Isso aqui é para a gente pensar um pouquinho, e tem muito a ver com o que a gente trouxe hoje. Hoje o estudo que a gente preparou para vocês, né? Que a gente vai falar um pouquinho da metamorfose humana e tempos de mudança. Porque a gente está vivendo hoje um momento de muita mudança, um momento de muita reflexão. Um momento para a gente fazer um despertar interior, né? E a gente precisa olhar muito para dentro da gente. E hoje não só falar da religião em si, mas falar no contexto geral, né? Quando o capítulo ali também fala, né, que muitos são chamados, poucos vão ser os escolhidos, o chamado ele acontece para todo mundo. Para alguns de maneiras, né, mais dolorosas, para outros de maneira mais amorosa. Mas o chamado ele acontece. E a gente está vivendo hoje, eu vejo muito um despertar para a humanidade inteira. Não focar na religião em si, né, mas no despertar que tem alguém, né, que comanda, que direciona muito a vida da gente. Não adianta às vezes a gente programar muito a nossa vida, porque se a gente observar, a gente se programa muito e nada acontece da maneira como a gente quer, né? É só a gente olhar um pouquinho para a gente, para a vida em si. E nesse capítulo do Evangelho, ele fala, né, que Jesus falava a linguagem do povo daquela época. E hoje a gente fala de uma maneira muito diferente, né? Hoje a nossa vida, comparando com a vida lá de trás, é muito diferente, né? Imagina se Jesus hoje vem à Terra, né, e começa a falar com as pessoas, ele não vai falar como ele falou lá atrás, como antigamente. Não teria essa possibilidade, até porque hoje eu acho que as pessoas estão muito mais abertas para muitas mudanças, para muitos acontecimentos na vida, do que lá atrás com o povo, né, dos hebreus, por exemplo. Hoje a vida, eu vejo uma evolução nas pessoas, né, uma aceitação melhor para certas coisas vinda do alto. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa mudança, né? E a gente consegue mudar quando a gente tem a vontade, né? Não adianta eu chamar, vou dar um exemplo para vocês ficarem mais fácil vocês compreenderem, né? Não adianta eu vou lá, estou aqui na casa espírita, amo, né, trabalhar na casa espírita, e porque eu amo muito eu começo a chamar a Tatá para ir para a casa espírita. E a Tatá não quer vir na casa espírita. E a gente tem isso, né? Quando algo é muito bom pra gente, a gente quer puxar por todo mundo. Mas nem todo mundo está aberto, nem todo mundo está pronto. Né? E às vezes a Tatá vai vir na casa espírita, vai olhar para a casa espírita e falar, tá bom, é isso? É isso que você tanto fala? Ela não vai ter o mesmo olhar que você, o mesmo olhar que eu tenho para casa, para o trabalho, porque ela não está aberta para isso. E a mudança, eu vejo muito dessa maneira. Eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente, quando
entra para casa, quando tem médico, tem muito médico, é muito engraçado, tem muitas pessoas que às vezes chegam aqui e falam assim, eu quero entrar pro centro, eu quero trabalhar. E aí, antigamente eu não fazia isso, hoje eu faço, né? Hoje eu acho que eu assusto até as pessoas, acho que elas têm vontade de falar assim, eu vou embora, eu não quero mais não. Porque antigamente acontecia isso, as pessoas entravam muito empolgadas e quando elas viam o decorrer do trabalho, que a gente tem que estudar bastante, tem um curso atrás do outro, as pessoas querem ir embora. E assim, cada curso, cada estudo, cada situação vivida dentro da casa, a gente vai fazendo mudanças na gente, né? A gente vai automaticamente, não é porque a gente também quer não, é porque é tão automático, né? A gente, por exemplo, desde novembro, eu acho que muitos médios da Casa Espírita passou por isso, e eu acho que estão passando como eu, como as meninas que estão aqui na mesa, a gente vem não comendo carne vermelha. A gente entrou em novembro, por conta dos retiros, a gente entrou numa adaptação nova, né? E a gente deixou de comer carne, a gente deixou de beber leite, como eu acho que a maioria bebia, né? Hoje tem algumas, eu, por exemplo, eu gosto de leite, mas eu não tomo leite no café da manhã, no lanche, na noite, né? A gente acaba mudando alguns hábitos. A gente vive com muito preceito. Tem gente que fala assim, oh meu Deus, parte ruim essa do preceito. Tem gente que sofre, tem gente na Casa Espírita que sofre quando fala que tem preceito. Né? Não pode bebida alcoólica, não pode ter relação sexual, não pode comer carne vermelha. Então, hoje eu acho que para muita gente nem é mais sofrimento, assim, porque a gente vem no decorrer de tanto preceito que a gente vai acostumando literalmente, né? O corpo, ele acostuma, a sua mente vai se adaptando. Mas por que você está, né? Por que você está falando tudo isso? Porque são mudanças de hábito. Se a gente olhar no dia a dia, a gente começa a mudar os nossos hábitos. A gente começa a mudar com relação aos pensamentos, né? Tem pessoas que hoje chegam para mim e falam assim, em outro tempo eu ia explodir com algumas situações, eu ia falar, eu ia brigar, eu ia esbravejar. Hoje eu consigo me silenciar. O outro tá ali me humilhando, assim, mandando palavras bem ofensivas. Caramba, eu consegui ficar quieto, eu não respondi, né? Passa mal um pouco, né, a Letícia, quando ela passa por algumas situações difíceis e que às vezes, né, a gente dá uma engolidazinha de sapo também, né, muitas das vezes. Às vezes a gente está até certa, mas silenciar, porque não adianta ficar batendo boca, né, discutir não vai resolver o problema. Mas o que eu preciso fazer para resolver essa questão? Esse é o ponto, né? Tem gente que gosta de brigar, vai lá, briga, discute, não resolveu o problema. Eu acho que muitas das vezes a gente alimenta o problema e o problema ele cresce, em vez de se resolver. E isso faz parte também da nossa mudança, né? O silenciar, aprender a silenciar, aprender a ouvir, para você raciocinar, para quando você responder também, aí sai de baixo, porque você responde com muita propriedade, né? E com muita sabedoria. E aí você consegue fazer o outro até refletir a atitude que ele teve, né? E que se naquela hora do ato ali, dos acontecimentos, né, explosivos, não vai resolver, né? Vai ser só jogar mais pólvora em cima do fogo para que a brasa fique mais forte, né? E não é esse o propósito, não é esse o crescimento. E hoje a gente está trazendo isso, né, das mudanças que é preciso fazer. A gente está começando a entrar numa etapa da vida que a gente precisa despertar, criar aquela consciência que a gente veio falando lá atrás e fazer mudanças de vida, mudanças de atitude, mudanças de pensamento, mudanças de palavra. Nessa semana eu pude aprender algumas técnicas, algumas coisas novas, de que às vezes pequenas palavras, né,
E a gente acha que está falando certo e a gente não está. Né? Às vezes a gente está alimentando coisas que vai prejudicar a nós mesmos, dentro da gente. E então é muito importante a gente saber falar. Até uma questão do que a gente quer, né? Quando a gente quer conseguir alguma coisa para a vida, né? Coisas até materiais. Que a gente saiba falar, saiba expressar o que a gente quer. Porque o universo ele vai captando tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente fala e tudo o que a gente sente. É um conjunto. Né? A gente não pode esquecer que nós somos energia. Somos geradores de energia. E tudo vai influenciando. Então eu trouxe um textinho que eu vou começar a ler e a gente vai começar a meio que fazer um bate-papo com vocês, que eu acho que vai ser bem legal. Mudar é preciso. Mais do que nunca estamos ouvindo essa frase. Vivendo um tempo que nos pede mudança. Mas o que pode significar mudar? O que quer dizer essa palavra quando nos transformamos, quando a transformamos em atos? O que a metamorfose significa? Essa metamorfose humana, né? Eu vejo muita gente, literalmente, como a borboleta. Eu lembro uma vez que a madrinha do meu filho, ela pegou, né, e preparou um potinho para ele e me deu e falou, olha, cuida porque ela vai virar uma borboleta linda. Eu olhei aquilo, já estava um casulozinho, levei para casa, falei, tudo bem, né, a coisa tá seca, vamos nós. E o Murilo todo dia lá olhava e falava, mãe, não está acontecendo nada. Ela levou alguns dias não, gente, acho que ela levou meses, se eu não me engano. Acho que foi uns 2 meses. Por fim, a bichinha ficou, o potinho lá com a borboletazinha, ficou no cantinho onde ele brincava, na minha cozinha. E um dia eu estou escutando um barulho vindo da caixa do brinquedo. E eu falei, Murilo, que barulho é esse? E aí ele falou, mãe, olha o pote. E tava lá a borboleta linda, bem colorida. Eu falei, vamos soltar? Ele falou assim, mãe, primeiro eu quero mostrar para meus amigos na escola. E ele levou, mostrou e depois ele soltou. Aliás, ele soltou até na escola junto com os amigos. E eu vejo a gente como a borboleta, né? A gente entra num casulo, fica lá quietinho, né? Vai modificando, mexendo o que é preciso e depois a gente se transforma na borboleta. Mas a gente precisa se abrir para chegar à parte da borboleta, né? Porque às vezes tem seres humanos que ficam tão fechados e preferem viver no casulo, né? E não se abrem para mudar. E a metamorfose, ela significa isso, mudança. E é a transformação de um ser em outro, de uma forma em outra. Num sentido figurado, metamorfose é a mudança considerável que ocorre no caráter, no estado ou até numa aparência de uma pessoa. É a transformação física ou moral. E vamos começar nos perguntando: que lugar ocupamos nas relações que vivemos com as outras pessoas? Somos aquele que julga, aqueles que faz tudo pelo outro e esquece de si mesmo? Ou aqueles que sabe de tudo e tem todas as soluções para os problemas dos outros? Essa parte aqui é tão fácil, né? Quando alguém vem contar algum problema, você já tem a solução. A gente aprendeu isso na meditação também, né, tia Rosa? Porque ela falava assim, a Cláudia, professora da meditação, ela falava muito assim, vocês muitas das vezes não esperam nem o sujeito falar o que ele precisa, né? Quando alguém vem te relatar alguma coisa de algum problema, você já tem a solução para ele, então você nem espera ele terminar a frase por completo, já tem a solução e manda para ele.
E é uma coisa que a gente precisa muito aprender a ouvir. Porque tem muitas pessoas que ela não quer a solução para o problema delas, elas estão precisando que você a escute. Deixa ela falar o problema dela, né? Porque se fosse tão fácil, quando a gente tem os nossos problemas, a gente iria se relacionar muito rápido. E quando, né, a gente conversa sempre com uma outra pessoa, quer logo uma opinião de uma outra pessoa, para poder resolver a questão em si. Então, a gente também tem que aprender isso com as pessoas, né? Porque nem sempre o que a gente tem pronto é o ideal para aquela pessoa. E a gente muitas das vezes não pensa. E a gente não pensa que dessa maneira, de repente, a gente cria um karma para a gente. Que dessa maneira, de repente, a gente não está ajudando um amiguinho em nada, está prejudicando, né? A gente não vai refletindo sobre a situação em si. E a gente precisa aprender a silenciar mais nessa etapa. Será que somos os mais sofridos e os que passam por mais perrengue na vida? Que é outra coisa que a gente faz muito, né? A gente acha muitas das vezes que o outro, a vida está melhor, que o outro tem a solução para tudo. Ai, mas a minha vida está muito ruim, porque a minha vida está assim, a minha vida está assado, né? A mulher do vizinho é a mais bonita, é a mais linda, a minha não é, meu Deus, a minha está largada, a minha está isso, a minha está aquilo, né? Só que se quando a gente inverte o papel, aí a gente vai falar a mesma coisa, porque não é a questão do vizinho, é você com você, né? A casa do vizinho é mais arrumada, a minha casa é bagunçada, né? E por que então você não arruma a sua casa? É quase isso. Ou aqueles que sempre estão bem, tudo para você tá bem, feliz e tira tudo de letra. E o que nos acontece? Quem somos quando nos relacionamos com as outras pessoas? Ao perguntarmos isso, podemos ter um breve relance do lugar que ocupamos no cotidiano das relações que vivemos. Quando nos observamos com coragem, descobrimos coisas importantes sobre nós mesmos. Nos surpreendemos com sentimentos e ações que passam despercebidos na correria do dia a dia. E diante dessas descobertas nos cabe escolher em deixar de olhar e seguir do mesmo lugar que sempre ocupamos, ou abrir bem os olhos e enxergar, questionar, acolher, para então nos transformar. Mas se transformar não é fácil. Não é rápido e dá muito, mas muito trabalho. E é porque é tão difícil assim, e porque é tão difícil assim se transformar. Eu acho que é pra gente, nesse momento, pensar um pouquinho, né? Porque dá literalmente trabalho, né? Eu vou atrapalhar um pouquinho, gente, porque pra mim tá alto. Abaixa um pouquinho o som pra mim, Ítalo, por favor. Eu tô lendo, mas o som tá me incomodando. Obrigada. Tá. Isso é pra gente refletir um pouquinho, né? Porque toda mudança, quando a gente fala em mudar, dá medinho, né? Medo hoje na minha vida, graças a Deus, eu não tenho mais. Porque eu, né, cancelei. Tá cancelado o medo na minha vida. Até isso, viu? A gente tem que saber, gente, mudar as coisas, falar, né, de maneira diferente. A gente vai aprendendo e vai utilizando. Mas para muitas pessoas, quando fala em mudança, dá insegurança, né?
eu não vou conseguir, ou não vai ser bom, a gente precisa experimentar. É igual às vezes a gente passa, isso eu tirei, né, pela vida, 33 anos dentro do mesmo trabalho, com as mesmas pessoas, né? E aí vamos lá e retiram a gente de repente. A vida, ela faz essas mudanças com a gente. E aí você fica assim, acha que você está sem chão, né? Que você não vai conseguir se levantar, porque você vai passar dificuldade, porque isso, porque eu estou sem um emprego, e nananã. E daqui a pouco as coisas vão quando você se abre, né? E encara, não, perdi, tá bom, legal, foi embora. E eu preciso né? E construir coisas novas. Então eu já abri a oportunidade para mim. E a coisa vai começando a chegar e vai começando a fluir, e que você fala assim, gente, foi assim. Tem coisas que a gente constrói com muita dificuldade, mas tem outras coisas que constrói com muita facilidade, né? Às vezes perde para ganhar muito lá na frente, e eu sempre falo isso, né? Eu posso falar por essa questão, porque na vida eu já passei isso, eu e meu marido, a gente perdeu, né? Vamos botar praticamente tudo, só não perdemos a nossa casa, graças a Deus. E a gente reconstruiu de uma maneira muito diferente, e hoje, olhando todo lá atrás, foi muito bom, porque graças a Deus, eu já tinha uma vivência de dificuldade mais fácil, um olhar mais fácil, vamos botar assim, para as dificuldades da vida, né? Que nada vem fácil, então fica mais fácil quando é dessa maneira. Mas para outra pessoa que às vezes nunca passou a dificuldade, é mais sofrido. Mas você vai mostrando para ela o quanto ela precisa com isso crescer, o quanto aquilo ali vai fazer bem para ela, né? O quanto ela vai ter a oportunidade de crescer de outra maneira, né? Nada acontece sem a permissão do Criador. Tudo está escrito. Laços que muitas vezes são rompidos, né? Por conta de sociedade, por conta de trabalho, e que no primeiro olhar você fala assim, meu Deus, tá horrível, tá o caos. E que no dia seguinte você acorda e fala assim, não, mas até que o caos vai ser bom para mim. Aí vocês vão falar assim, como assim você está falando que o caos vai ser bom? Mas eu acho que foi muito bom. Todas as dificuldades, né? Que se a gente olhar, cara, qual foi a dificuldade? A gente não passou a dificuldade, né? A gente teve tanta gente para dar suporte, auxiliar não só com palavras para levantar a autoestima, né? Mas ajudas mesmo financeira para a gente conseguir se levantar, né? A gente recebe ajuda até hoje, né? Nada tá fácil não, mas já melhorou muito. A gente olha para trás e tá lindo. Tá muito melhor do que muito lá atrás, mas muito melhor. Então a gente não pode reclamar, a gente tem que agradecer. E com isso, a dificuldade toda, o quanto que a gente aprendeu, né? Aprendemos que a gente precisa do outro o tempo inteiro. Aprendemos que a gente tem amigos de verdade. E os amigos que não eram de verdade pularam fora do barco. Isso para mim também foi muita gratidão, porque hoje eu sei quem são os meus amigos e quem não são. E o quanto eu podia observar, né? Às vezes você... eu vou falar, tá, gente? Tá aqui para falar, vamos falar, né? Tá, fala, porque vai ser importante. Então vamos falar. Senão daqui a pouco ficou igual a Tia Rosa, sentindo frio e calor, né? O quanto para mim, né? Posso falar por mim, de tudo que a gente pôde vivenciar com as perdas de parte financeira, é que o quanto a gente também achava que tinha muitos amigos, mas a gente não tinha, né? As pessoas estavam em volta porque achavam que a gente não tinha, né? Porque achavam que a gente tinha uma posição, uma postura e uma condição financeira muito boa. Porque você tem um comércio e as pessoas acham que você é um microempresário e tem dinheiro, tem uma posição.
E aí, se você perde, você já não tem nada. Então as pessoas automaticamente vão se afastando de você. E aí é para refletir, são seus amigos? Né? E isso também pôde, a gente pôde crescer muito com isso. Então, ver com quem está com você, né? Seja para fazer um churrasco, seja para fazer uma festa, ou seja para sentar com você e comer arroz, feijão e ovo. Que é a alegria do povo. A verdade é essa. Delícia. Eu ouvi isso. Eu posso falar, ela também vai estar aí olhando, ouvindo a live, vai falar, caraca, isso faz um pouquinho de tempo, mas a Lua, que é minha comadre, né, minha melhor amiga, eu lembro o dia que ela chegou lá em casa, eu vou me emocionar, tá, gente? Normal. E aí eu falei, hoje tem arroz, feijão e ovo, porque literalmente tinha isso. E ela falou assim, eu adoro isso, é isso que a gente vai comer. E comemos muito bem, eu, ela e Murilo, né? E rindo, brincando. Então, assim, são coisas que ficam para você, né? Enquanto tinha pessoas que viraram bolinha e sumiram. Não acho ruim, não. Acho que é um grande aprendizado para a nossa vida, né? Quem está com você na hora de um perrengue, né? Aí a gente volta de novo, né? Um período que o Murilo, por exemplo, ficou internado, que eu fiquei muito tempo muito tempo não, que seria para ficar até mais tempo, a gente ficou curto tempo. Alguns dias no hospital, né? E eu não saía para nada do lado dele. E a mesma coisa foi a Lua, né, e o Sandro, que chegaram lá e falaram, não, você precisa comer, você precisa sair um pouco daqui, não vai adiantar você ficar aqui dentro com ele, vai um pouquinho. Aí, né, a Lua foi comigo comer, o Sandro ficou com o Murilo no quarto. Então, assim, são tantos momentos que a gente vai, acontecimentos da vida, né, que vai mostrando para você quem realmente são os seus amigos. Quem realmente está com você porque gosta, porque te ama, né? Porque quer ver você bem. Então, nesse período do Murilo internado, né? A gente já trabalhava na casa espírita, mas era um grupo muito pequeno. As pessoas enlouquecidas, porque a casa ia abrir na casa nova lá atrás, né? Eu lembro da tia Márcia, gente, que a tia Márcia ligava pra mim e falava assim, olha só, tá tudo bem, né? Você vai sair quarta-feira, né? Vai sair quarta? Eu falei, não sei, Márcia, tá programado para 10 dias. Não, você quarta-feira vai estar saindo daí. Não vai durar isso tudo, porque vai abrir a casa na quarta-feira. Eu falei, se abrir, vocês dão conta. E ela desesperada. Coitada, ela também foi outra que ficava no hospital e em casa. E no centro ainda, ajudando ao cuidar do centro, assim. Então você vai vendo as pessoas, né, que estão com você para tudo. E depois que a gente veio para cá, que a família aumentou, né, é a mesma situação, né, tá todo mundo muito junto, tá todo mundo um puxando pelo outro. Graças a Deus de lá para cá eu não passei tantas dificuldades na vida para falar assim, caramba. Eu acho bom a gente pensar nesses momentos não como perdas, mas como encerrando ciclos. Sim, também. Porque, na verdade, a gente não perdeu nada, né? Não, a gente ganhou. A gente só encerrou um ciclo de algo que poderia até ser bom e iniciamos outro, às vezes melhor ainda. E também a gente pensa na perda porque a gente se apega às coisas. Sim. E nada é nosso, então a gente tem que ter essa consciência de não pensar como perda. Eu não perdi nada, eu encerrei esse ciclo e comecei outro. A gente fala perda material porque, assim, até para quem não... Quando a gente está no estudo do espiritismo, eu acho que a gente aceita tudo com muita facilidade, né? Mas quando a gente não tem conhecimento, não tem essa bagagem, a gente acha que a gente perdeu, literalmente, né? Mas o que você está falando realmente está corretíssimo, porque a gente não perde, a gente ganha. Até com as vivências, né? Os aprendizados da vida. Porque a gente passa pelas dificuldades, eu sempre falo isso aqui nos estudos, né? É a dificuldade que faz a gente crescer, é a dificuldade que faz a gente amadurecer. Hoje, olhando lá para trás, né? Eu hoje tenho uma mentalidade com relação a dinheiro muito diferente do que eu tinha há 2 anos atrás.
né, que foi aonde começou os perrengues mais brabo, que pra mim, brabo, que não foi brabo, porque eu pensava que estava brabo num dia, na outra a solução chegava, eu falava assim, gratidão. E foi uma coisa que eu fui aprendendo muito com a tia Rosa, né? A gratidão, trabalha a gratidão o tempo todo. Era uma coisa, coitada, que o meu marido, gente, que tem uma compreensão menor um pouco do que eu, ele fala assim, tem certeza que você está mandando eu agradecer? Eu falei, lógico! Você está vendo tudo? Eu falei, estou vendo sim e estou agradecendo. Aí depois, por vez, não adiantava mais falar, né, tia? Eu falei, deixa ele experimentar. Aí um belo dia ele chegou para mim e falou assim, ah, Rosa esteve lá na loja? A Rosa, gente, é a irmã do meu marido. E a Rosa esteve lá na loja e me deu esse vídeo aqui para me fazer todos os dias do agradecimento. Eu falei, poxa, muito bom, né? Espero que você faça. E ele começou literalmente a fazer. E aí um belo dia, com uma coisa lá que deu errado, né? Ele estava planejando uma coisa e a coisa não ocorreu. Foi até com a loja, com o decorrer da loja nova, né? Planejou uma coisa e deu outra totalmente diferente, demorou muito para abrir. E ele falou assim, eu tenho que aprender a agradecer, eu tenho que aprender. Então ele começou a trabalhar aquilo na cabeça dele primeiro, né? E eu sei que depois virou sentimento. E por fim, depois quando a coisa não dava certo, ele falava assim, mas tudo bem, Deus sabe de tudo, se não é para ser agora, tudo bem. Assim, no primeiro momento a gente realmente fica assim oscilando, né? Quando a gente vai aprendendo. E eu acho que o melhor é quando você se abre literalmente para aprender, sabe? É quando você vem a dificuldade, você fala assim, tudo bem, pode vir. Gratidão pela dificuldade, porque eu vou crescer mais um pouquinho. Hoje é a maneira literalmente que eu vejo, né? E depois que eu comecei a fazer esse movimento, eu comecei a ver que é mais leve. Mais leve. Não, e você observa, cadê a dificuldade? Qual é a dificuldade? A dificuldade está no nosso pensamento. No pensamento. O peso que a gente peso, né, da gente, quando a gente começa a agradecer mais. Então, mais uma coisa para vocês aprenderem, né? Usar da gratidão. Tem um monte de... Tem até meditação no YouTube que ensina, né? Você trabalhar a gratidão dentro de você. Tem oração. Tem oração, exatamente. E que a gente utilize. E isso aqui, né? Esse sinalzinho, né? É a prática da gratidão na meditação. Que foi outra coisa que eu agradeço muito na minha vida. Ter conseguido me abrir para essa parte da meditação, onde eu também aprendi bastante, sabe? Então, quem tiver a oportunidade, que se abra, né, para fazer. Lê para mim um pouquinho, Tatá. Por alguns motivos que são comuns a todos, como a cultura em que vivemos e internalizamos desde que nascemos com padrões, dogmas e exigências que norteiam nossas ações, e outros mais singulares, como a nossa rede familiar, como as suas próprias crenças, histórias, traumas, teias e repetições que muitas vezes inconscientemente nos guiam. Para mudar também é difícil por estarmos acostumados a viver num certo ritmo, com certas expectativas, num certo ambiente. Enfim, vivemos inseridos num quadro em que cada coisa tem sua forma de funcionar e nada pode mudar. Mudar é difícil, porque nos habituamos a responder às demandas dos outros. Sentimos o que eles esperam que sintamos. Falamos o que eles esperam ouvir. Indo aos lugares que todos frequentam. Ouvindo e lendo o que aparece nas listas de mais vendidos. Nos habituamos a silenciar nossas emoções, nossos quereres e o nosso próprio ritmo. Nos tornamos estrangeiros em nós mesmos. Aqui eu pensei muito quanto a duas coisas, né? Uma é o quanto nós procuramos refúgios para não lidar com as coisas que aparecem em nós mesmos, né? E aí tentamos silenciar o tempo todo as coisas que chegam, com bebida, com drogas ou com pessoas. Não importa o que seja, a gente vai procurar com comida, alguma coisa a gente vai procurar
Gente, a câmera tremeu um pouquinho, mas é a gata, tá? Que ela tá bem na cadeira que a gente bota no pedestal. Mas deixa ela aí, tá bom. Isso. Agora você podia sentar, né, filha? Hein? Deita aí, fica quietinho. Isso, meu amor, muito bem. Ela só quer ficar pertinho. Vai, É a média mais assídua da casa, é essa. uma das, porque são 3. Eles estão aqui no ambiente, uma está na cadeirinha e a outra quis a cadeira também. Lógico, e o outro já veio também. Até que eles estão calmos, subiram há 2 dias aqui fazendo live, eles não subiram na mesa. Já é uma grande coisa. Ela quer rodar, gente. Desculpa aí a tremidinha, se deu. Mas é porque ela está justamente na cadeirinha. O outro subiu na outra cadeira e tá tudo certo. Agora o estudo está completo. E aí a gente acaba não tendo essa coragem, né, de decidir mudar, porque é difícil a gente deixar de lado certas coisas. A mudança, nós vamos ter que deixar algumas coisas de lado para mudar. Vamos ter que enxergar a vida de outra forma para essa mudança. E aí largar algumas questões, isso torna muito difícil, né? Então, por esses motivos que descrevi e muitos outros particulares a cada um de nós, fomos acreditando que respondendo de onde imaginamos que os outros querem, seremos felizes, realizados e pertencentes. Só que não. Ao invés disso, estamos cada dia mais sozinhos, mais doentes socialmente, fisicamente, emocionalmente e mentalmente. A ilusão de controle nos impede de mudar, mas o controle é a ilusão e a morte é um dos acontecimentos que nos lembra isso. A maternidade também, e se buscarmos na memória, encontraremos vários acontecimentos cotidianos que nos mostram isso. Os acidentes de trânsito, a chuva que chega do nada, o atraso das pessoas, uma reunião adiada, enfim. Se repararmos, muita coisa acontece todo dia para nos mostrarmos que não temos controle. Na verdade, a gente não tem mesmo. A espiritualidade aqui da casa diz que a gente só tem 5% do controle, né? Se a gente pensar, o que é 5%? Não é nada. A gente automaticamente não tem o controle, né? E é engraçado, porque a gente põe Deus como uma figura muito bondosa, mas quando é com o controle da nossa vida, a gente quer ter o controle melhor do que ele acha, né? Eu sempre fiz oração assim, Deus, seja feito sua vontade, mas não me tira isso, não me faça isso, não põe aquilo, não bota nada. Põe as suas coisas Me ajuda nisso, vamos lá, cada um dá uma parte, não vamos fazer. E realmente, as coisas só mudaram na minha vida, eu até contei aqui. Tudo mudou exatamente quando eu virei e falei assim, não mais minha vontade, mas que seja feita a sua. Léo fala isso, né? Que eu falei para Deus que Ele tomasse o controle de tudo, porque eu sabia que eu não tinha essa capacidade e que todas as vezes que eu tentava fazer, eu fazia de forma errada. E que Ele poderia fazer muito melhor que eu. E aí tudo mudou, para muito melhor. E outra coisa que a gente tem que começar... Hoje, né, eu vejo dessa maneira, conforme a cada curso que a gente faz, a cada aprendizado, né? A gente fala muito Deus, Deus, Deus. E não é Deus, é o Criador. É porque a gente já cresce ouvindo isso, né? Eu falo porque eu ouvia muito isso da minha mãe nas minhas X, enfim, né? Deus, Deus, Deus. E quando a gente fez a fraternidade, a gente descobriu isso. E no curso do Theta Healing foi a mesma coisa, né? É o Criador. Então, como que a gente também tem que fazer essa mudança, né? Porque às vezes a gente fala, a gente quer estar conectado com Deus. Mas e aí? Como que é estar conectado com Deus? Porque Deus está dentro de cada um de nós. A gente já nasceu com a sementinha do Criador, né? O Criador, quando a gente vai encarnar, ele vai lá e já coloca a sementinha dentro da gente. A gente vem e a gente consegue, né? Como a gente aprende, pelo menos foi como eu aprendi, né? Se conectar com a fonte criadora do que tudo é. E é verdade. Então, quando a gente entra em contato com isso, né? E aí outra coisa que eu vi muito parecido com uma meditação, né? Que você tem que chegar
no ponto, né, para sentir tudo isso, né? E a meditação é o único ponto que você consegue chegar, né, no Tetra e te dá essa sensação, né, de sentir a presença dele. E o Theta Healing trabalha isso também, né? Você chegar e se ligar com a fonte criadora e chegar nessa Tetra com mais facilidade. Então, a gente tem um poder com a nossa mente enorme e a gente não usa. Quando eles aqui falam muito disso pra gente, né? Vocês não usam nem 5% da mente, do poder da mente de vocês. E quando a gente vai olhando todos os cursos, fala a mesma coisa, né? Você aprender a manipular a energia, você vai manipular e vai enviar com a sua mente. Você vai usar os símbolos no outro, você tem que usar a sua mente. Você tem que criar com a mente o tempo todo. Então, aonde está esse poder? Na nossa mente. E se a gente olhar isso até com a mudança, né? Às vezes a gente fala assim, é impossível, eu não consigo, porque é a primeira palavra, né? Eu não consigo, foi o que a gente estava conversando muito sobre a questão da bebida, né? As pessoas pegam tudo de vício como refúgio, para fugir muitas vezes dos sentimentos dela própria, né? Onde eu acharia muito mais fácil você ir lá resolver o seu problema, não é? Gente, me desculpa, mas é o que eu hoje penso muito, né? Acessa o problema e vamos resolver o problema. Tem hoje várias técnicas que te dão essa possibilidade, né? Dentro das terapias holísticas, dentro de terapias mesmo, né? E é muito mais fácil buscando outros caminhos, refúgios. Vamos botar porque é refúgio, né? Para quem bebe, o que adianta? Hoje eu bebo e esqueço o problema naquele momento, mas depois eu tô com um problema muito maior por conta do que eu bebi e do que eu fiz, né? Naquele dia, com mais o problema que já está dentro de mim, que eu não consigo resolver, então a gente só vai aumentando, né? Eu vejo a bola de neve aumentando. É a mesma coisa com as drogas, a mesma coisa com qualquer coisa, né? Porque a gente fala da droga e da bebida com mais êxito, porque geralmente são os pontos que levam as pessoas a isso. Mas como a Tatá até falou, não, tem consumismo, a gente hoje desceu falando sobre isso, né? Do quanto que a gente vai observando, né? Cada um vai buscar um refúgio de uma maneira, né? Que se adapta melhor. Mas também se a gente quiser mudar, a gente consegue, basta a gente querer. Foi o que a Tatá falou, eu vou numa festa, as pessoas adoram me oferecer bebida, né? E quando eu falo, não quero, e a pessoa ainda continua ali insistindo, né? E aí você vira e fala assim, caraca, eu tenho que ser um pouco mais severa, né? Falar algumas palavras às vezes mais grosseiras, para as pessoas entenderem que eu não quero. Então assim, e o quanto que a gente pode mudar com isso, né? É igual a gente estava até falando sobre isso também, do beber socialmente, né? A gente vai na festa, começa a beber e muitas das vezes, se a gente observar, a gente é levado pelo outro. Vamos tomar a saideira nunca acaba. Vamos tomar a saideira nunca acaba. Às vezes você não está nem com vontade, foi o que a Tatá falou hoje. Mas se você não faz, você é careta, você é isso, você é aquilo, e você embarca e vai lá e toma, e fica lá bebendo, né? E você não toma coragem, mas a mudança só depende de você, né? Foi como você falou, hoje eu vejo todo mundo beber e não sinto vontade. Não adianta a gente querer que o mundo mude pra gente mudar. A gente tem que mudar para as coisas mudarem, né? Se a gente for esperar que as pessoas não bebam mais para parar de beber, a gente não vai parar. A gente começa a ter a nossa atitude de consciência. Pois é. Vamos lá, Liliana? Mudar, transformar, modificar pede movimento e confiança no desconhecido. Confiança no que se é justamente quando vivemos tão distante de nós mesmos. Confiança em nossa capacidade de responder de outro lugar e nos sentirmos bem. Mas é curioso que mesmo diante de tanto sofrimento, mudar é algo que não faz parte dos nossos planos e projetos. Por quê? Eu vejo porque a gente está acostumado muito à nossa zona de conforto, né?
E aí tinha até um textinho que me veio na minha cabeça, o textinho, mas não consegui pegar, que fala que mudar dói. Né? Que quando a gente se abre para mudar, muitas coisas vão mudando ao nosso redor. E até a gente conseguir se adaptar a essas mudanças, às vezes machuca a gente, né? Seja alguém que não quer mais estar com a gente porque acha a gente chato, nossas conversas chatas, né? Seja um relacionamento que às vezes não bate mais por conta de mudanças de pensamentos e atitudes. Seja um familiar que também, né? E até a gente se adaptar a esses tipos de mudanças, às vezes machuca a gente. E às vezes é importante para a gente mostrar para o outro, né? Que muitas transformações na nossa vida faz bem para a gente. E fazer o outro também enxergar que ele também tem essa capacidade de mudança. Não só a gente. A gente estava conversando muito sobre isso, que a gente busca o tempo todo também ser perfeito, né? Não quero errar, não posso errar, eu tenho que melhorar, eu tenho que me transformar o tempo inteiro. E isso também, eu falo por mim, isso também me causa dor, né? A cobrança de eu precisar me transformar. E a gente também precisa ter esse respeito com nós mesmos, né? Que a gente também tem o nosso tempo. Não é deixar as coisas correrem, né? Não chegou minha hora, deixa pra lá, depois eu resolvo esse probleminha. Não, a gente tem que ir no nosso tempo, mas se esforçar para a nossa transformação. A gente não pode se permitir ficar na nossa zona de conforto, porque aquilo às vezes pode doer. Que às vezes a gente se olhar, né? Eu sou orgulhosa com isso, eu sou vaidosa com isso, eu sou ciumenta com aquilo. Isso, você se olhar que você tem um monte de erros, é difícil, né? E você precisa trabalhar e se aceitar também com esses erros, mas ir modificando eles, né? Não ficar parado com isso. Eu lembrei disso, né? Que lá atrás, muito lá atrás, tá, gente? Mas muito mesmo. Eu era extremamente ciumenta, né? Eu tinha 17 para 18 anos, né? Eu tenho 40 hoje, gente. É isso que ela vai falar. Isso que ela falou que é muito lá atrás. É muito lá atrás. Eu era muito ciumenta. Não só com o namorado, não. Era com tudo, com amizade. Ciumenta com as minhas roupas. E minhas irmãs pegavam minhas roupas e davam briga. Pra Silvana não muito, eu deixava a Silvana usar e, né, a gente fazia aquela troca, mas minha irmã Paloma era terrível. Quando eu entrei, né, eu entrei muito nova para trabalhar com o espiritismo e comecei a estudar, né, com 19 anos, e foi aonde que a mentora da casa que eu trabalhava, ela ficava assim: você é muito ciumenta, Patrícia. E eu falava assim: ai, Alê, sou nada. Mas eu já falava assim, sou nada assim, já com raiva, né? Ai, meu Deus, ela não para de falar que eu sou ciumenta, eu não sou ciumenta. E aí ela começou a pontuar pequenos detalhes para mim, de atitudes que eu tinha e que ela percebia, né? E um dia ela chegou e falou para mim assim: você empresta as suas roupas com facilidade? Ela me fez pensar. Eu falei para minhas irmãs só que eu empresto minha roupa, eu não vou ficar emprestando minha roupa a todo mundo. Mas vamos lá, com as suas irmãs. Eu falei: com uma, com a outra não. Ela falou assim: deixa, quando você morrer vai levar as roupas? Eu falei: não, né? Mas assim, né? Não, né? E aí eu lembro que eu comecei a botar na minha cabeça, foi a primeira parte foi com a roupa. Eu falei: eu tenho que me libertar das roupas. Minhas irmãs podem usar as roupas e não vai me incomodar. E aí a Paloma adorava pegar minhas roupas escondidas. Ela usava, depois ela lavava e guardava a menina. Só que eu sabia que ela usou porque eu sabia a posição. Era uma coisa meio louca, gente. Era a posição certinha das roupas. Elas estão me ouvindo com certeza também. Vão falar: ela não está mentindo. E eu comecei a olhar e observar. E eu falava: não, pode pegar. Eu lembro que a primeira vez que eu falei isso para minhas irmãs, assim, sem dó e sem peso, elas olharam para mim e falaram assim: a gente pode ir lá, posso pegar o que quiser? Pode. E aí elas foram, pegaram. E eu falei: não vou poder sentir, não posso sentir nada. E realmente, menina, não doeu, sabe? E depois aquilo virou natural, né? Eu queria alguma coisa, eu ia lá, buscava
Eu e a Silvana que a gente fazia muita troca, a Paloma não tanto, porque ela era bem mais magra que a gente. Eu e a Silvana a gente tinha o mesmo corpo, né, na adolescência. Então não tinha peso, já não doía. Aí eu lembro que um dia eu cheguei pra Lê e falei assim: Lê, já me libertei das roupas, agora eu vou pra parte do emocional. Tadinho, preciso dar liberdade ao meu marido, hoje meu marido, né? Mas na época era namorado. E eu lembro que eu chegava pro Tuti e falava assim: eu não vou ser mais ciumenta. Aí ele: tá bom, vamos ver até onde vai. Aí, tipo, surgiu uma festa, né? Eu já entrava trabalhando, pensamento, né? Não vou sentir ciúme, não vou sentir ciúme, não vou sentir ciúme. E depois, hoje em dia, gente, é tão engraçado que ele vira e fala assim... No outro dia até brinquei com ele, eu falei: olha, eu descobri uma coisa. Ele: o quê? Ah, eu ainda tenho um pouquinho de ciúme de você. Aí ele: depois desse tempo todo você vem me falar isso. 23 anos, né, juntos. Então, é como a gente vai trabalhando. E hoje, realmente, olhar é totalmente diferente das outras etapas da vida, né, tia Rosa? Que a família brincava comigo e o olhar, né, de saía fogo, saía labareda de fogo. Tudo saiu do trabalho e foi para qualquer lugar, né? Eles já brincavam para mexer comigo. É porque ela chegava lá na minha casa e o meu irmão estava no quarto. E ela já chegava assim: cadê o Tuti? Aí a gente, lógico, sabia o jeito dela de ser. Falava assim: ele saiu, ligaram aí para ele saiu. Nossa, os olhos dela faiscavam. Até que um dia a gente percebeu o quanto aquilo fazia mal para ela e foi parando com as brincadeiras, entendeu? Sério, gente. Aí depois também, quando passei a não sentir mais, né? Foi até engraçado que ele virava e falou assim: não é nada? Não. Você vai trabalhando, é muito interessante, né? Quando você realmente se abre, porque... E aí a gente vai entendendo um monte de coisas, né? Nada é nosso. As pessoas não são nossas. É uma coisa que uma pessoa virou no outro dia pra mim. Tem muita gente que vai falar assim: ai, nossa... Uma pessoa virou pra mim, ela tinha perdido o filho, né? E falando do filho. E eu falei assim: mas você tem que orar pelo seu filho, não sofrer, porque ele foi embora e coisa e tal. Mas foi porque você não perdeu o seu. E naquela hora eu parei, eu olhei e falei assim: mas sinceramente, se hoje eu perco o meu, eu vou sofrer. Não é que eu não vou sofrer, mas o meu entendimento hoje é diferente. Eu sei que vai chegar um momento que ele vai desencarnar do jeito que ele precisa, da maneira que ele precisa, né? Tem muita gente que vai falar assim: ah, não passou por isso, aí tá aí falando assim. Mas não é. É porque você começa a entender de verdade, né? O caminho, o propósito da vida. Não é ser sem coração, não. É uma das coisas que muito nova eu ouvia da minha Dinda, né? A minha Dinda, ela perdeu 2 filhos. E ela sofreu, lógico, sofreu muito, sentiu muito, mas ela tinha uma força dentro dela, ela passava uma força até pelo conhecimento e bagagem que ela tinha também, né? E como ela hoje fala dos meus primos, são anjos no céu que olham por mim, né? E por nós da família, ela sempre fala muito isso. Então, é o quanto de aprendizado que a gente vai modificando literalmente. Não é uma coisa que você faz porque você quer, né, somente, mas é uma coisa porque está dentro, você muda. Lê um pouquinho, tia Rosa. Para além de tudo que citei acima, há uma ilusão de que temos controle, de que sabemos o que fazer e o que vai acontecer em nossos dias. Há uma certa previsibilidade das ações e reações de familiares, de chefes, amigos e colegas de trabalho. E isso nos dá uma sensação de segurança, de caminhar num campo conhecido. E quando pensamos em mudar algo, por menor que seja a mudança, ela afeta a nós e a todas as relações. Como vamos lidar com o que não conhecemos? Não estamos habituados.
Mudar, transformar, modificar pede coragem e sem olhar e reconhecer o que nos agrada, nos alegra, nos entristece, nos distancia de nosso ser. É deixar a playlist que ouvimos de lado e ouvir novos sons, se abrir para novas letras e ritmos. É olhar a estante e perceber que livros existem ali, que ainda não foram lidos, e se perguntar por que os comprou e não os leu. Talvez isso te diga de compras por impulso ou de compras internas, movidas por algo que te é familiar e justamente por isso ficou ali esquecido na estante. Nós hoje estávamos conversando exatamente sobre isso. A Tatá estava falando, né? Porque ela trabalha no comércio e ela estava falando do quanto as pessoas chegam nos lugares, não é isso? Desesperadas para comprar. Ela nem vai usar as coisas que ela está comprando, mas ela tem a necessidade de comprar e compra compulsivamente, né? O meu marido, por exemplo, meu falecido marido, ele era psicólogo e ele falava do quanto as pessoas, a gente morava na época no Recreio, então geralmente é pessoas de mais condição. E o quanto as pessoas que eram sozinhas, elas levavam tudo que elas tinham de dinheiro e botavam no jogo. O jogo era a companhia dela, né? Então, assim, as pessoas se perdem sem olhar para dentro, elas vão em busca de algo que a complete, mas para o lado de fora. E aí não encontram, e aí só desce ladeira, né? Então aqui, como está falando da relação dos livros, você vai lá, compra, você não sabe nem se é aquele tipo de leitura que você gosta, se você vai ler, aí está lá uma estante cheia de livros que você ainda fica com aquela cobrança. Eu tenho que ler. Então, assim, são hábitos que a gente precisa mudar, que a gente precisa ter consciência, né? Leia esses livros, abra o seu horizonte literário e não tema se apaixonar por coisas novas. Mudar, transformar e modificar pede força para nadar contra a maré, conhecida e ultrapassar a arrebentação. Para que essa força tenha sustentação, é preciso ter fé no Pai Criador e na vida. É preciso saber e sentir que há algo de imponderável e invisível que nos guia e que guia todo o universo em que vivemos. É preciso mergulhar no oceano com toda a nossa sombra e luz para então nos conhecermos como boas companhias para nós mesmos. Isso é uma coisa muito legal de vocês se perceberem. A gente, esse processo de metamorfose, né, que a gente está falando, é você olhar para dentro de você, é você descobrir, né, sentir, perceber os defeitos que você tem, porque às vezes as pessoas pontuam para você o tempo todo, pô, você é isso, vem outro e fala, pô, você faz isso, e você não se percebe, você acha que o outro está errado, que o outro está falando por falar, mas se muitas pessoas estão pontuando uma mesma coisa em você, né, com palavras, com formas diferentes, é a hora de despertar, de pensar, pô, será que eu sou mesmo assim? Será que eu sou isso? E você começar a se perceber. E se você realmente for aquilo ali, ou está fazendo aquilo ali, não tem nada demais, é simplesmente uma mudança de atitude, é você começar a buscar caminhos onde você não precisa repetir aquele erro e começar a fazer essa transformação dentro de você. Isso é a transformação, né? A metamorfose. E a gente tem que se conhecer para isso. E a partir do momento que você se conhece, você passa a ser uma boa companhia para você. Você passa a se amar e se respeitar. Saber que o outro gosta do verde. Caramba, mas eu não gosto, mas eu respeito, né? Que ele gosta do verde, eu gosto do amarelo. Mas a gente pode conviver juntos, os dois gostam de cores, né? Mas um gosta do verde e outro do amarelo. Eu não tenho que me vestir de verde porque ela gosta de verde. Ela não tem que se vestir de amarelo porque eu gosto de amarelo. Então, cada um pode estar no seu papel, traçando o seu caminho, né? Isso na meditação. Respeitando o momento de cada um e tentando fazer com que você não
não entre no movimento do outro se aquilo não te agrada. E às vezes, muitas das vezes, para agradar o outro, a gente se permite, né? Muito. A fazer o que o outro quer, né? Até às vezes para não chatear, para não deixar o outro chateado. E aí você acaba não ficando feliz com você, né? Eu aprendi a dizer não, né? Às vezes é muito difícil, mas a gente tem que aprender. Aprender a dizer não e ao mesmo tempo aprender a respeitar o outro. Porque às vezes o outro também não quer e você obriga ele a fazer ou a pensar daquele jeito ou ir por aquele caminho, né? E também é importante a gente reconhecer os nossos defeitos, não como verdades absolutas na nossa vida. Porque eu sou ciumenta, se você falar, eu sou ciumenta, eu sou assim, não tem como mudar. Eu sou impaciente, imagina, a gente não vai mudar, né? Não vai mudar nunca. A gente tem que olhar e falar, nossa, eu tenho atitudes assim, mas eu vou mudar. E é tão engraçado porque quando as pessoas começam a pontuar para você e você começa a prestar atenção, né? Que foi a parte que foi o ciúme, né? Que era em excesso. E eu comecei a observar, você começa a falar assim, gente, eu fazia coisas que eu não me via fazendo, sabe? Até com amizade, né? Você vai então com a fulaninha? Porque adolescente a gente faz isso, né? Automático. Então tá bom, então vai. Mas você ficava chateada porque, né, não ficou com você e foi com a outra amiga, enfim. E são coisas que, mesmo da adolescência, isso até com criança. Se a gente prestar atenção, não é só com a gente, não. Começa na infância. E se não tiver alguém para chegar ali e pontuar, vai crescer naquele ritmo, né? Vai crescendo fazendo exatamente as mesmas coisas. Porque já está na sua essência, já estava dentro, né? Então, quando você começa a prestar atenção, que é o que a tia Rosa está falando, né? Você passa a se conhecer, você começa a enxergar o que o outro está falando e aceitar. Porque tem gente que enxerga e fala assim, mas eu não vou mudar não. O outro tem que me aceitar do jeito que eu sou e vai ser assim. E é uma coisa muito ruim, né? Para você e para o outro. Isso é engraçado porque, não vou dar nomes não, mas vai saber o que eu estou falando. Eu comecei a ver isso, um casal de amigos, né? Com essa situação, gente, eu me vi lá atrás, quando eu olhei a menina tendo muito ciúme do rapaz, e eu olhei a situação e falei assim, gente, eu já fui assim, mas eu não vou ficar quieta não, eu vou lá pontuar. E aí chamei ela no cantinho e falei, né, o quanto é ruim, porque você se machuca e machuca o outro por conta de ciúme. E às vezes o outro deixa de viver situações com família, né? Porque você está com ciúme. Então, quem está precisando de tratamento? Você, né? Se livra, porque ciúme vira doença literalmente, se a gente não cuidar, se a gente não olhar, né? Se a gente não tratar da gente. E assim, é muito ruim você ver e aí você falar, caraca, eu já fui assim, é horrível, né? A pessoa fica, você vê que a pessoa está muito mal, isso é muito ruim. E você não é isso, você veio nessa vida com essas características para trabalhar, para melhorar. Exatamente. E se você não se observar, você não vai melhorar mais uma vez, né? E gente, tem cura, viu? Hoje totalmente curada. Hoje alguém precisa de roupa, calma aí, só não posso ficar, né, nua no momento presente. Mas a gente dá o que pode, né? Você vai aprendendo a desapegar das coisas, né? Não só de roupa, de coberta, né? Se a Kel tá ouvindo, né? Kel que foi lá na casa dela, pegou a coberta, foi lá, é a única coberta que ela tinha. Aí, quer dizer, já você trabalha o desapego, não é só a questão de ciúme, não, até o apego. Completando ainda um pedacinho dessa coisa aqui de você ser boa companhia para você, uma experiência legal que vocês podem começar a observar no dia a dia de vocês e começar a praticar é a coisa assim, você que vive numa família, né? Ou seu marido, ou você vive com seus filhos, mas enfim, as pessoas são acomodadas, elas esperam o outro levantar para ir lá fazer alguma coisa. Pô, aproveita e pega água para mim. Pô, aproveita, né? Você está ali no mesmo lugar, a distância é a mesma, mas você espera o outro para né? Vai lavar a louça? Então vai lá por aqui, né? E a gente faz... No
no almoço, que eu falei, tá lavando o pratinho, lava pra mim. E a gente tem o hábito de reclamar quando o outro faz isso com a gente, né? Mas a gente adora fazer isso com o outro. Pô, faz pra você, já tá indo. Né? Já superamos essa parte. São exemplos, né? Mas assim, quando isso pintar, né, acontecer de o outro tá te pedindo e você vai lá e faz, ou o outro tá reclamando que você tá pedindo o tempo todo e ele vai lá e faz e fica reclamando, começa a pensar assim, e se eu tivesse sozinha? E se eu morasse sozinho? Eu não ia ter que ir lá pegar? Eu não ia ter que ir lá fazer? Então por que eu não posso fazer para mim? E por que eu não posso fazer para o outro? Né? É uma forma legal de você começar a se trabalhar, né? Você vai servir respeitando o outro e o outro também vai aprender com você a te servir. Porque se eu levanto e vou fazer a minha comida, não custa nada eu botar ali na mesa. Se o outro viu que eu botei na mesa, não custa nada ele me ajudar a tirar da mesa depois que acabou, né, a refeição. Então a vida vai te ensinando a fazer essa troca e você vai aprendendo a se respeitar e se amar e ser uma boa companhia para você. E isso é muito legal. Experimentem isso, né? Principalmente com a gente que agora está nesse momento de confinamento, onde você fala assim, cara, não aguento mais lavar louça, não aguento mais guardar roupa, não aguento mais, né? Experimenta. Não aguento mais fazer comida. Né? E se essas pessoas não tivessem mais na minha vida, como é que seria a minha vida? Um grande vazio. Então, graças a Deus, gratidão porque eu posso levantar e lavar a louça, gratidão porque eu posso servir o meu amigo, o meu parceiro, a minha esposa, né? O meu filho, a minha filha. Então, é isso, é aprender a agradecer, é aprender a servir para ser servido. Isso é transformação, isso é metamorfose, isso é ser uma boa companhia para vocês. Experimentem, vocês vão se surpreender como isso muda. Vamos lá, que a hora está passando. A partir desse mergulho, será possível caminhar em nosso próprio ritmo e perceber de tempos em tempos os convites que recebemos da vida para entrarmos em uma nova jornada, conhecermos novas pessoas e vivenciar novas experiências da vida. Com isso, transformar nossas mudanças em algo mais leve, amoroso e compassivo. Mude e se cuide, se descubra e principalmente se apaixone por você mesma. Essa é uma delícia, essa parte, quando você começa a se apaixonar por você, gente, é muito bom. E a parte que você vai para o espelho e tem que fazer esse trabalho, né? Lá atrás, os estudos lá de trás. E não é só a questão do espelho, é você se respeitar e se amar, que às vezes o outro pontua que você errou e você sabe que errou, mas o seu orgulho te faz... E você vira um monstro. E agora não, quando você começa a entender, você fala assim, realmente eu errei, desculpa, e você se perdoa ali naquela hora, e não, em vez de se punir, né, se dar com a chibata lá, se botar na cruz, você compreende que você é humano, que você está num processo de transformação, que você tem o direito de errar sim, e que você não deve persistir no erro, né? Mas você se aceita, mesmo errando, você se aceita, e isso é muito legal, muito bom. Porque assim será possível transformar essa paixão em amor e esse amor por si mesmo em amor por toda a humanidade. Aí sim, a maior sensação de pertencimento tomará conta de você. Você tomará conta do planeta e tantas outras mudanças no seu estilo de vida fluirão naturalmente. Por fim, a coragem e a disciplina são imprescindíveis para qualquer mudança, seja ela sutil ou intensa. Mude e cuide-se e se ame acima de tudo. Gratidão. Né? Se sentir bem com você estando dentro de casa, né? Se sentir bem com você, é aquela famosa perguntinha, né? Se eu sairia comigo, eu seria uma boa companhia para mim, né? Eu ficaria comigo muito bem, né? É fazer essas perguntinhas e se ver nesses momentos, né?
E aquela coisa, o que você vê que você não consegue sozinho, né? Enxerga os seus defeitos e vê que você não consegue resolvê-los sozinho, busque ajuda. Hoje em dia tem tantos recursos, tantos profissionais dessas áreas, né, que te ajudam de várias formas. Então, vá buscando, busque, até você conseguir achar o teu caminho, a forma de você mudar, né, de conseguir mudar e se melhorar, porque vale a pena, muito a pena. E muitas das vezes até o próprio estudo, né? A gente que vem estudando dentro do espiritismo e que na verdade a gente foi buscando até outros caminhos por conta da cura, eu trabalho com a cura, né? E a cada dia a gente, hoje até conversando com um casal de amigos, né? A gente estava falando até sobre isso, o quanto que o estudar faz a gente se abrir para melhorar, né? O quanto que você lê, o quanto que você trabalhar para ajudar o outro faz você, sabe, se melhorar a cada dia, né? Então, hoje a gente tem um monte de possibilidades, um monte de cursos online, quer dizer, a gente tem praticamente tudo nas nossas mãos, né? Está sendo oferecidos. Se a gente tem tempo, tem condições financeiras, une útil ao agradável, né? Ocupe sua mente com coisas úteis, que vai fazer você crescer, que vai fazer você se melhorar. É isso que a gente precisa fazer. Muito. Vamos levar o nosso pensamento ao Pai Maior. Chegou no finalzinho do nosso estudo. Vamos fazer a fluidificação da água. Que vocês estejam com uma jarrinha, com uma garrafa, com um copo, não importa. Mas a gente vai elevar o pensamento ao Pai, Criador, aquele que tudo criou, aquele que está nos dando a oportunidade hoje de aprender mais um pouquinho e está dando a oportunidade da gente, né, que está nessa trilha, dessa caminhada, com esse aprendizado de poder passar para vocês. Eleve o seu pensamento a Ele. Foca numa luz cristalina. Junto, imagine uma cachoeira caindo. Se imagina como se estivesse numa nascente, captando aquela água. Coloque, direcione suas mãos para o seu copo d'água, para a sua jarra, para a sua garrafa. Quem sentir a vontade de tocar, toque. E peço ao Pai Criador que Ele coloque toda a medicação necessária para o seu corpo, para a sua mente. Que Ele possa fluidificar a sua água. Que essa água possa ser o alívio e o socorro para as suas dores morais e físicas. Que cada um de vocês possa mentalizar o que está precisando no corpo físico, se for o emocional, se for o mental, mentalize. E peça para que Ele coloque na sua água o remédio necessário. Se são várias pessoas no mesma casa, peça a Ele para que coloque o remédio, a medicação correta para cada um de vocês que vai beber. Que essa energia da fonte criadora possa resplandecer seu corpo, sua mente, seu emocional. Que Ele possa também auxiliar o seu espiritual. Que essa água seja o alívio para você.
Deus. E que a gente continue nessa mesma sintonia, agradecendo ao Pai Criador pela oportunidade da nossa vida. Agradecer a Ele pela saúde do nosso corpo físico, pela saúde do nosso corpo mental, pelo corpo emocional e pelo nosso campo energético. Agradecer a toda a espiritualidade que nos cercou e nos amparou no estudo de hoje. Agradecer aos nossos irmãos que ainda não têm uma compreensão e pedir ao Pai Criador que olhe pelos desencarnados, pelos espíritos viciosos, pelos espíritos mentirosos, pelos espíritos em sofrimento, pelos espíritos brincalhões, que muitas das vezes brincam com a incredulidade dos nossos irmãos em terra. E também pelos nossos irmãos desencarnados em sofrimento. Peço, Pai Criador, que mostre a esses irmãos a misericórdia divina. Mostre a luz e o amparo, auxiliando a todos os trabalhadores para a prática do bem, para o amor ao próximo. E vamos pedir que eles nos amparem, nos deixando essa energia de luz e de amor, de compaixão. Que cada um de nós, ao se desconectar, que a gente se sinta amparado pela espiritualidade amiga de luz que ampara a terra. A gente fique em paz. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus. Que vocês tenham uma excelente noite, um término de noite. Espero que vocês todos tenham gostado bastante do estudo de hoje, que esse estudo, essas vivências nossas, possa ajudar vocês na sua vida, no decorrer da sua melhora, né? Que você consiga fazer as mudanças de vida que são necessárias, da mesma maneira que vocês consigam ter compreensão pelas mudanças que ocorram com vocês durante o percurso da vida, que vocês busquem ter mais sabedoria para passar pelas mudanças, né? Finalizações de ciclo, como a Tatá falou, de vida, tá? Com mais confiança no Pai Criador, né? Conseguir entregar mais a vida, né? Na mão dele, que ele possa direcionar da melhor maneira para todos nós. Muita gratidão por vocês terem ficado com a gente até o final. Pessoal, quando vocês forem botar o nome na oração, sempre que for para uma pessoa desencarnada, escrevam que é desencarnado, que a gente está botando num caderno à parte, tá? E quem deu o nome, vamos supor, no primeiro dia que a gente anunciou lá, meu nome é Zeferina, nanana. Esse nome não precisa ser repetido, a gente vai continuar, ele está na oração o tempo todo. No caderno. Tá? Não precisa dar o nome de novo, certo? É só se conectar, se concentrar, que a energia está indo, está sendo mantida, tá bom? Gratidão.
Gratidão, boa noite.